Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, 13 de janeiro de 2025. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículo do 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus nos faz um convite. Jesus vai dizer que o tempo já se completou e que o reino de Deus está próximo. E o convite que ele nos faz é: convertei-vos e crede no Evangelho. Esse convite é muito importante porque nós precisamos a conversão é uma mudança séria, radical de vida. A conversão não é viver ou conviver com os pecados de estimação. Não, Jesus nos chama a ter uma mudança radical de vida, deixar tudo para trás e segui-lo verdadeiramente, acreditando nas suas palavras, acreditando nas suas promessas, acreditando nas suas verdades. E foi isso que Jesus fez, esse mesmo convite que faz a cada um de nós, a André, a Pedro, a Tiago e a João. Veja só, Jesus a eles disse: segui-me e farei de vós pescadores de homens. Aqueles homens deixaram tudo para trás, deixaram as suas redes, deixaram os seus barcos, deixaram as suas casas, deixaram as suas famílias para seguir Jesus. Muitos poderiam dizer e disseram que aqueles homens eram loucos, porque foram seguir uma promessa, uma utopia, uma pessoa que dizia que era Deus, para eles deixarem tudo para trás para segui-lo. Para eles foi muito difícil tomar essa decisão. Mas para nós, que já sabemos da história, a história da salvação, a história do Verbo que se encarnou, o que nos impede de tomar essa mesma atitude de André, Simão Pedro, de Tiago e João? Porque eles deixaram tudo para trás, assim como os outros discípulos. Mateus, que estava lá na coletoria, e Jesus disse: segue-me, ele deixou tudo para trás e foi seguir o Messias. E nós? Será que Jesus também nos chama, cada um de nós, a esse seguimento, a acreditar no seu Evangelho? Jesus chama cada um de nós para também caminharmos com Ele, caminharmos no seu caminho, acreditando no seu Evangelho. Não somos nós que vamos até Jesus, é Jesus que, por amor a cada um de nós, veio ao mundo. O Verbo se encarna por amor à criatura. O Criador vive como criatura por amor a cada um de nós, menos no pecado. E é esse amor que Jesus vem a cada um de nós, nos convidando, nos fazendo esse mesmo convite.
Vem, segue-me, deixa tudo para trás, confia em mim, confia nas minhas palavras, confia nos meus ensinamentos e assim herdarás a vida eterna. O que nos impede de deixarmos tudo para trás? Tudo tem um preço. Muitas vezes nós perdemos os amigos, muitas vezes perdemos parentes que não aceitam a nossa conversão. Muitas vezes acham que a gente é uma conversão de fachada e assim aquelas pessoas rejeitam os nossos ensinamentos, as nossas mudanças de vida. Porque conversão é isso, é morrer para o pecado e nascer para uma vida nova em Cristo Jesus. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer. Reconhecer que o reino de Deus está no meio de nós e que precisamos mudar de vida. Mas não somos nós que nos libertamos, é Cristo que nos liberta pelo seu amor. Por nossas forças, nós morremos no pecado. Se fosse por nossas próprias forças, o Cristo não precisaria vir ao mundo. Mas ele veio a cada um de nós para nos libertar, para que nós tenhamos força de dizer não ao pecado, para que nós possamos ter força de dizer não ao mal, para que nós possamos ter força de renunciar aos demônios. Por isso é que nós, como fazemos a nossa profissão de fé, nós dizemos, renunciamos a todo o mal. Porque é assim, quando nós renovamos o batismo, que nós devemos renunciar ao mal. Renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Cristo. Eu falo assim no grupo de texto dos homens, nos nossos encontros, eu falo que a minha conversão, eu tinha muitos amigos antes da minha conversão. E depois que eu me converti verdadeiramente, eu perdi esses amigos. Porque eram amigos de farra, amigo de balada, amigo de bebedeira. E essa nova vida, essas pessoas se afastam automaticamente de nós. Por quê? Porque nós queremos caminhar os caminhos do Senhor. E nós devemos também fechar essas brechas do demônio. Grupos que as pessoas postam pornografia, por que você precisa estar lá? Você precisa renunciar a isso. As pessoas que não priorizam a fidelidade no seu casamento e vivem no adultério, por que você precisa viver isso? Você não precisa, você tem que renunciar a tudo isso. Por isso que essa mudança precisa ser radical. Porque não dá para você viver com um pé no Cristo e um pé no demônio. É inconcebível isso, como Jesus mesmo nos diz, que é impossível amar a dois senhores. Você amará um e odiará o outro. Por isso que essa conversão tem que ser radical e verdadeira, para que nós verdadeiramente possamos viver com o Cristo. E eu falo, perdi muitos amigos, mas Deus me deu muitos irmãos na fé, porque assim são pessoas que verdadeiramente querem o nosso bem. Que nós não possamos, meus irmãos, fechar os nossos corações para esse chamado de Jesus. E Ele usa tantos meios, tantas pessoas para poder nos chamar a caminhar os seus caminhos, convertei-vos e crede no Evangelho. Esse é o chamado que Jesus tem para cada um de nós no dia de hoje. Que essa conversão seja uma mudança verdadeira de vida, uma mudança radical. Que Jesus nos liberte de todo o mal, de toda tentação e de toda sedução do demônio em nossas vidas. Que nós possamos crer, acreditar que só em Jesus somos salvos e só em Jesus somos libertos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana para todos.